Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Sou eu novamente, Dr. Paulo Egídio, voltando a falar sobre o posicionamento dos cilindros da prótese peniana. Se você não assistiu o vídeo anterior, clique aqui. Eu falei então sobre a base, parte interna, parte fixa do pênis. Agora eu vou falar da parte pendular, que é a parte que movimenta do pênis, a parte que movimenta. Então, esse segmento pendular do pênis, a escolha do cilindro no calibre e no posicionamento é fundamental. Então, tanto o cilindro inflável quanto o maleável, eles têm que estar bem posicionados. Se eu fizer um corte assim no pênis, como cortasse um pão e mostrar internamente, nós temos aqui os dois corpos cavernosos. Aqui foi retirado para mostrar essas traves. Essas traves, na anatomia do pênis, nós temos ela no corpo do pênis, que divide esse compartimento superior e mais mediano do compartimento inferior mais lateral. O que isso é importante? O bom posicionamento dos cilindros nesse compartimento superior e mais mediano, mais próximo um do outro, evita que se ocorra um dano na uretra, no canal do xixi, um dano na uretra. E também permite que esses cilindros sejam melhor suportados por esses pilares. Esses pilares que teria dos dois lados seguram melhor esse cilindro na sua posição para eles não saírem na lateral. O que é esse cilindro não dobrar na lateral? Vou te dizer, olha esse cilindro, esses dois cilindros colocados. Então, um corpo do pênis largo para um cilindro fino, esse cilindro não vai ter boa acomodação e fixação nessa parte pendular do pênis. Então, você tem desvios laterais desse cilindro. Para evitar isso, é posicionar adequadamente nesse espaço, que esse pilar vai ajudar a segurar ele na posição, e um cilindro mais calibroso, porque na estrutura do pênis ele não terá espaço para fazer esse tipo de movimento. Um outro detalhe é o cuidado com a esponja. Na hora de colocar o cilindro, ao invés de usar dilatadores, eu tenho cuidado de soltar a fixação da esponja na parte superior para essa esponja abaixar e eu colocar o cilindro preservando ao máximo essa esponja. Então, a preservação da esponja tem uma funcionalidade de ajudar a segurar os cilindros no local. Então, são respeitando os pilares, colocando um cilindro mais grosso, soltando a esponja com cuidado para preservar a esponja, para quando o paciente se excitar, ter um melhor enchimento de sangue para dar estabilidade nesses cilindros, para que o cilindro não tenha desvios laterais nesse segmento. Então, o enchimento complementar da esponja tem função de melhor estabilidade dos cilindros, tem função de aquecimento do pênis e tem função do enchimento complementar e melhor resistência vertical. Ainda falando sobre a parte pendular. A parte pendular, essa membrana, como se fosse a borracha de uma câmara de ar, ela tem que ser resistente para suportar o cilindro inflável no seu interior. Porque se essa membrana não for resistente, o cilindro vai abaular na parte com menor resistência. E também a escolha do cilindro. Se esse corpo cavernoso, essa membrana, tipo a borracha da câmara de ar, ela for menos resistente, é preferível usar o cilindro de expansão controlada, que essa parte branca é como se fosse um tecido que limita ele expandir até um certo tamanho. E ali não tem menor risco de abaulamento. Já o cilindro sem expansão controlada, que é esse, se tem uma área de fraqueza nessa membrana, como ele não tem expansão controlada, ali vai acontecer muitas vezes o que tem numa foto aqui que eu estou mostrando, essa protrusão do cilindro. Isso atrapalha o posicionamento, atrapalha o formato da haste, da parte pendular e atrapalha a resistência vertical. Então, a escolha do cilindro de expansão controlada e expansão não controlada depende de como está o aspecto dessa estrutura anatômica do pênis, que vai suportar o cilindro no seu interior. Então a escolha do cilindro é importante e, em casos onde essa membrana é muito fragilizada, há casos
que a melhor escolha não é o cilindro inflável, é o cilindro maleável, porque o cilindro maleável não expande e, consequentemente, as áreas mais frágeis não serão exigidas, como seria num cilindro inflável. Então, até a escolha do cilindro depende da inspeção, da qualidade dos seus tecidos, que eu vou ver no pré-operatório, na ultrassonografia, vou avaliar no intraoperatório sob visão, porque aí a incisão subcoronal, que expõe toda a haste peniana, permite eu avaliar todas essas estruturas sob visão para tomar a melhor decisão na escolha do cilindro, melhor posicionamento e evitar que ele saia da sua posição e tenha o melhor resultado e previne qualquer complicação. Este vídeo ainda não acabou. Se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho para ser notificado quando o próximo episódio for publicado.